E aí pessoal, tudo em ordem? Muito bem-vindos à continuação aí da aula de Aristóteles, né? A segunda parte da filosofia aristotélica. Ali na primeira aula a gente tratou na teoria do conhecimento, né? A gente tratou, enfim, da construção metafísica aristotélica a respeito das características dos seres. E agora a gente vai para a segunda grande parte da filosofia do Aristóteles, que é aquilo que a gente chama de saber prático, tudo bem? O que é, queridos e queridas, antes de mais nada, esse saber prático, né? O Aristóteles faz uma diferença muito clara dentro da sua produção filosófica em relação àquilo que nós consideramos como, né, a teoria do conhecimento, de um lado, o conhecimento da essência dos seres, das suas características, das suas transformações, e, de outro lado, o saber prático. O que é esse saber prático, né? Na verdade, são questões relativas, efetivamente, às condições mais características das relações humanas, certo? Ou seja, a gente vai falar aqui de três elementos fundamentais que são próprios dessa necessidade de construirmos relações humanas, né? Ou seja, a ética, a política e a estética. Tudo bem? Vocês devem se lembrar, inclusive, que esses mesmos três modelos, né, são efetivamente também trabalhados pelo Platão, então a gente pode continuar fazendo oposições, né, àquilo que o Platão dizia sobre sistemas e as construções aristotélicas, perfeito? Tanto é que o Aristóteles ele cria, né, por assim dizer, a ética enquanto uma área específica do pensamento filosófico, tudo bem? O que é isso, né? Para o Platão, a ética, por exemplo, né, a gente falou sobre moral para ele, é uma espécie de desdobramento da teoria das ideias. A ética, para Aristóteles, é um campo de estudo próprio daquilo que nós consideramos, né, os valores corretos ou a forma como as pessoas deveriam ou devem agir, enfim, um estudo sobre os aspectos morais que representam os comportamentos virtuosos como Aristóteles determina. Tudo bem? Isso significa, queridos e queridas, que a ética, na verdade, para Aristóteles, representa a busca, a procura ou agir de acordo com o meio termo entre extremos, ou seja, um meio termo entre vícios, perfeito? E o que significa pensarmos nesse meio termo entre vícios, entre extremos, galera? Significa dizer que um comportamento vicioso, né, um vício em si, é um comportamento sobre o qual nós não temos controle, perfeito? É um comportamento sobre o qual eu não posso racionalizar ou eu não consigo racionalizar. Ou seja, para Aristóteles, na verdade, nós temos que entender o comportamento ético como um meio termo entre esses extremos. Agora, o uso da razão é o caminho, é a ferramenta que a gente precisa usar para chegarmos nesses meio termos, tudo bem? Para Aristóteles, na verdade, agir de forma racional, agir de forma comedida, né, encontrar esse equilíbrio entre excessos e faltas de coragem, de justiça, de honestidade, por exemplo, significaria a finalidade da existência humana, uma vez que nós, enquanto seres puramente racionais, certo? Temos que usar a razão para sermos felizes. O que significa isso? A felicidade aristotélica representa a busca por uma vida com sentido, né? Não é a felicidade de estar alegre o tempo todo, de estar sorrindo o tempo inteiro, etc., mas é de atingirmos uma vida com sentido. Essa vida com sentido está relacionada na filosofia grega ao conceito de eudaimonia, né? Que é a felicidade em si, uma vez que nós, seres humanos, somos seres essencialmente racionais e, portanto, nós devemos atingir essa felicidade pelo uso da razão. É uma vida de acordo com a nossa essência. Tudo bem? Nesse sentido, queridos e queridas, nós vivemos para sermos felizes. Felicidade, eudaimonia, está ligada ao uso da razão, pois a razão é a essência humana. Tudo bem? Deu para entender?
Portanto, o uso da razão nos dá esses comportamentos que nós consideramos como virtuosos, certo? Ou relacionados à virtude, tudo bem? Aí a gente pode destacar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Coragem é um comportamento virtuoso. Ser corajoso significa um equilíbrio, um meio termo entre temeridade, que é o excesso de coragem, não é? E a covardia, que é a ausência completa de coragem. Ou seja, ser corajoso é agir racionalmente para decidir, por exemplo, quais batalhas, quais lutas, enfim, eu devo enfrentar ou não, certo? A ausência desse comedimento me leva ou à temeridade pelo excesso de coragem ou à covardia pela ausência de coragem. E aí a gente pode pensar em vários exemplos, né? O prazer, por exemplo, é um comportamento virtuoso. É o meio termo entre a libertinagem, o excesso de prazer, e a insensibilidade, que é a ausência de prazer, certo? Justiça, né? O que é uma punição justa para uma pessoa? Uma punição que nem seja excessiva e nem seja aquém da falha que a pessoa cometeu. Uma recompensa justa é uma recompensa que não seja nem além do que a pessoa merece e nem aquém daquilo que ela merece. Então percebam que esses comportamentos eles sempre são alcançados de forma racional, tudo bem? A partir desses extremos, né, que são dados pela ausência da razão. Tudo bom? Isso no campo individual, né, nas ações individuais ou na construção individual dessa produção. Agora, queridos e queridas, quando a gente pensa coletivamente, nós estamos falando de política, certo? Política, lembrem-se, né, da concepção de política para os gregos, a arte de viver na polis, a arte de viver na coletividade, ou seja, queridos e queridas, a arte de compartilhar o espaço, compartilhar as regras, compartilhar os recursos com os demais membros dessa polis, dessa cidade, né? Então, pensando na política nessa concepção, significa uma espécie de doutrina moral coletiva, onde a política deve ser focada no bem comum, ou seja, atingir a felicidade coletiva, né? Garantir essa felicidade coletiva para todos os indivíduos daquela polis, ao mesmo tempo em que existe uma percepção de degeneração desses sistemas políticos. Ou seja, uma degeneração de um sistema político é quando esse governo, esse aparato estatal não são usados para, saca só, construírem esse bem comum, essa felicidade coletiva. Percebam, aqui nós temos, na verdade, a concepção de que as degenerações ou as virtudes dos sistemas políticos não são dados pelos sistemas em si, mas pelo uso desses sistemas, né? Pela forma como as pessoas que controlam esses sistemas políticos usam esse poder, essa autoridade, enfim, ou seja, para buscar o bem comum, e dessa forma nós temos virtudes dos sistemas políticos, ou para buscar interesses próprios, interesses individuais, e a partir daí, queridos e queridas, nós temos as degenerações desses sistemas, tá? Bom, galera, então eu trouxe aqui para vocês, né, uma tabelinha com os 3 sistemas de governo, né, estabelecidos pelo Aristóteles, avaliados a partir das suas características, das suas virtudes e das suas degenerações. Tudo bem? O que significa isso, então? Né? A gente pode pensar na monarquia, pessoal, enquanto um modelo de governo que tem como característica primordial o governo exercido por uma pessoa, né, mono tá? Concentração de poderes nas mãos desse governante, e que teria como virtude a sua centralidade, a sua centralização de poder. Por quê? Buscando o bem comum, é muito mais plausível que uma pessoa decida e haja, né, por si só, sem precisar negociar cargos com outras pessoas, sem precisar da aprovação de outras instâncias, etc. Mas ele agiliza de uma forma muito importante a tomada de decisões e a garantia desse bem comum. Porém, essa centralização do poder pode ser também focada, saca só, na busca por benefícios pessoais.
Quando essa centralização ela não visa o bem comum, mas visa apenas a satisfação de interesses particulares ou de apenas um grupo dentro da sociedade, nós teríamos uma tirania. Tudo bem? Uma aristocracia, o segundo modelo tratado pelo Aristóteles, na verdade representa o governo de poucos, né? Aristói, melhores, cracia, poder, né? Autoridade, o poder dos melhores. A virtude desse modelo é justamente a construção, queridos e queridas, de uma elite política, no sentido de que uma parcela da sociedade ou algumas pessoas dentro dessa sociedade seriam desde cedo, né, treinadas, capacitadas, enfim, para agirem de acordo com o bem comum, para governarem visando o bem comum. Quase como aquela concepção da sofocracia do Platão, lembram-se do governo dos sábios, onde apenas os reis filósofos exerceriam o poder, visando, né, nessa concepção, o bem comum seria algo positivo. Porém, se essa elite política passa a governar visando seus próprios interesses e não o todo, perfeito, na verdade, queridos e queridas, nós teríamos uma oligarquia. Lembram-se da República Oligárquica no Brasil? Aquele período que vai da eleição de Prudente de Moraes até a Revolução de 30, né, que levou Vargas ao poder? República Oligárquica. Apenas uma elite detinha o poder, os cafeicultores no caso, e governavam visando seus próprios interesses, né? Não necessariamente o bem do país como um todo, mas apenas os interesses dos cafeicultores, não é? Só vocês se lembrarem da política do café com leite, política dos governadores, convênio de Taubaté, enfim, uma série de exemplos de ações que na verdade estavam relacionadas, queridos e queridas, a esse modelo, né, essa defesa dos interesses apenas dos cafeicultores. Firmeza? Pensar na democracia, por outro lado, significa pensarmos, queridos e queridas, num governo de muitos, certo? Ou seja, no governo que possui uma grande representatividade. Não é de todos, mas é da maioria, certo? É um governo de muitos. Cracia, poder, demo, povo, né? O poder do demo, o poder do povo, certo? Bom, o que isso significa, pessoal? A grande virtude do modelo democrático é justamente por representar a vontade da maior parte da população, a vontade de muitos, ela estaria mais próxima de representar o bem comum, certo? Porém, ela pode cair numa demagogia, que é quando algumas pessoas elas usam dessa representatividade, se colocam ou se apresentam como representantes do interesse dessa maioria, porém na verdade vão efetivamente defender os seus próprios interesses, né? Como políticos, por exemplo, que ao serem eleitos, né, deixam de governar para as pessoas que votaram neles e passam a governar para quem financiou suas campanhas. Seria um exemplo de demagogia. Tudo bem? Bom, galera, seguinte, nesse processo, então, o que nós temos aqui, tá? A construção efetiva, saca só, de modelos políticos que podem ser virtuosos ou degenerados, certo? E, fofinhos e fofinhas, continuando, então, a gente parte para o último desses modelos, né, do saber prático aristotélico, que é a estética. Lembra-se que a gente trabalhou muito sobre estética lá dentro da filosofia platônica, né? A gente falou da mimesis, etc. Só que para o Aristóteles ela tem um caráter absolutamente contrário ao do Platão. Vocês perceberam, né? Tanto na teoria do conhecimento, quanto na concepção de ética, quanto na política e na estética, Aristóteles, na verdade, inverte as percepções platônicas sobre essas questões, certo? Para o Aristóteles, a estética em si representa uma espécie de exaltação daquilo que agrada aos sentidos. A estética é aquilo que agrada aos nossos sentidos. E mimesis, como conceito, significa, lembrem-se, imitação, certo? Mímica, imitação. Tudo bem? Para o Platão, as artes miméticas, as artes que imitam, elas, na verdade, se representariam um afastamento da essência, um afastamento da verdade, o terceiro grau do conhecimento. Lembram-se?
Primeiro grau, a essência, né, as ideias dos seres. Segundo grau, aquilo que nós percebemos sensivelmente. E o terceiro grau seria uma representação mimética daquilo que é observado. Se eu faço, por exemplo, um quadro de uma árvore, eu estou fazendo uma cópia da sombra da ideia de árvore que está no mundo das ideias, certo? Para o Aristóteles, não. Para o Aristóteles, mimesis, imitação, não significa cópia. Ao imitar, eu não estou copiando, mas essa imitação, ela é uma espécie de tendência humana. Nós o tempo todo estamos imitando, né? Crianças pequenas, por exemplo, aprendem ao imitar os exemplos dos adultos, tá? Eu, por exemplo, enquanto professor hoje, sou fruto de uma série de coisas que eu imito de pessoas que me inspiram. Todos nós somos tendenciosamente imitações daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós tomamos como coisas que devem ser imitadas. Portanto, ao produzirmos a arte mimética para o Aristóteles, nós estamos imitando, porém, essa representação da natureza, essa representação dos sentimentos humanos, faz com que eu me aproprie daquilo que está sendo imitado. No mesmo exemplo, ao fazer um quadro de uma árvore, eu não estou fazendo uma cópia da árvore que eu estou percebendo, que eu estou vendo. Eu estou, na verdade, me apropriando dessa árvore, eu estou fazendo uma representação do que aquela árvore representa e significa para mim. Se eu estiver feliz, eu vou ver essa árvore de uma maneira. Se eu estiver triste, né? Se eu estiver com raiva, eu vou ver essa árvore de outras maneiras. E é isso que eu vou representar nessa produção mimética, nessa produção artística. Dessa maneira, queridos e queridas, o que nós temos aqui é a representação de determinados sentimentos humanos e da natureza, dos elementos da natureza. Eu estou me apropriando desses elementos, eu estou dando um sentido meu. E isso representa uma espécie de aproximação da minha essência, porque isso permite que eu me reconheça naquilo que está sendo imitado, certo? Tanto é que o Aristóteles dá uma importância muito grande para o efeito catártico das artes e, em especial, o riso. Catarse significa aquele momento de exaltação sentimental, né? Ou seja, a arte ela representa, né, e todas as artes miméticas, como pintura, escultura, poesia, música, teatro, etc., uma espécie de purificação da alma a partir dessa descarga emocional. Ou seja, a partir, fofinhos e fofinhas, dessa forma que nós temos, né, de liberar aquilo que está dentro de mim. É uma espécie de válvula de escape desses sentimentos. O riso, para Aristóteles, é o maior exemplo disso. Afinal de contas, vocês devem já ter visto, né, isso. As pessoas elas têm crises de riso, por exemplo, a partir das mais diversas situações. Né? Você ri de alegria, você ri de desespero, você ri de tristeza, sacou? Então, na verdade, é uma espécie de... parece que você perde o controle do seu corpo. Né? É uma forma de você, na verdade, extravasar tudo aquilo que está aprisionado dentro de você. Tudo bem? Então, para Aristóteles, essas artes miméticas são extremamente importantes. Tá? Trouxe aqui para vocês, só para ilustrar isso tudo, né? Essa obra do René Magritte, né, de 1929, é famosíssima, tem uma série de memes, uma série de representações dessa obra, tá? Onde ele diz ali que isto não é um cachimbo, né? Pode parecer até um absurdo num primeiro momento, mas isso realmente não é um cachimbo. Essa é uma representação de um cachimbo, essa é a imagem de um cachimbo, certo? E não um cachimbo em si. É a maneira como esse artista viu esse cachimbo, sentiu, percebeu esse cachimbo nesse momento e representou artisticamente dessa maneira. Tudo bem, galera? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos junto aí, espero que tenha ajudado. Beijos e abraços e até a próxima, pessoal. Falou!